Final do ano está chegando. Se presenteie aqui na Autoescola Padrão. Não perca essa oportunidade. Estamos parcelando até 21 vezes sem juros. Estamos localizados em Conceição do Coité e Santa Luz. Para mais informações, entre em contato. Pessoal, entregar veículo a pessoa não habilitada é um grande risco pela falta de conhecimento. A pessoa, mas eu tenho tantos anos que dirijo. O negócio é conhecer as leis, conhecer as determinações hoje que o Código de Trânsito, que o CTB exige, é dar um socorro, é a manutenção do veículo, é ser defensivo, né? E às vezes o pai entrega ao filho sem idade suficiente para a pessoa adentrar o trânsito, né? Ter também essa maturidade a nível de conhecimento teórico, porque a prática muita gente tem, mas não chega a 20 milhões no Brasil não, como é dito aí, como se propaga a nível de interesses aí de grupos e pessoais. Então vamos legalizar, entrega. Se o meu filho mesmo só deu o veículo mesmo com 18 anos, eu digo assim, ele foi para um lugar esmo, levei assim antes dos 18 anos, 17 anos e meio, mas o veículo dele, sozinho ele me pediu, eu disse, não filho, só com a maioridade. Por quê? A mãe dele vai responder, eu vou responder se eu entregar o veículo a uma pessoa não habilitada, um menor ou uma pessoa sem condições. Às vezes a gente até deixar um amigo, deixar uma pessoa embriagada a dirigir, isso pode causar uma série de acidentes, uma série de transtornos e vai complicar para o resto da vida aí. A nós que entregamos e as pessoas, né, que também se adentraram sem a devida formação, a devida legalidade. Olá pessoal, isso aqui é essencial, né? Eu sinto de 3 pontos em que ele segura a bacia, o tronco, né? Porque quando era alguns carros ainda tá só o subabdominal. Isso para gestante, né? Isso não é bom, que pode machucar, pode traumatizar aí a pessoa gestante. Então a importância do cinto, até em baixas velocidades, a pessoa pode ir num barranco, né, com pequena velocidade, pode ter um traumatismo, bater o rosto no volante. Então o cinto é muito importante. Os carros hoje, esse aqui mesmo, ele apita quando não coloca o cinto. Então é essencial, né, a menor distância possível, coloque. Os acidentes são próximos à residência e próximo ao trabalho. É questão de metros até. Até em crianças, principalmente, e idosos, que são mais sensíveis. Olha a Casa do Arroz, em Conceição do Coité. Tem melhor preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, com Padre Manuel, localizado na rua Landu Flávio, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Coité. Telefone 759-8110-1730. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Coité, Bahia. Farmácia Santa Maria, Clélio cobre qualquer oferta da concorrência. Dona ligada, você quer economizar na hora de comprar seus medicamentos. Tem um lugar certo para sua economia. Venha comprar na Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria tem preço baixo, qualidade. Quem mais barato vende na nossa cidade. Atendimento especial, aberto todos os dias. A melhor de Coité do estado da Bahia. Hi-Tech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hi-Tech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, é que saudade de você. Eita, Coscobeio, estamos chegando por cá, estamos principiando a hora da Ave Maria. Vamos começar com a cultura? Bora, né, compadre? Vamos principiar, né? Toca, Gaiteiro!
Palito, Oi. como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado. Bora adiantar, filho. Vamos deixar de muganga aqui pra gente principiar. São 18 horas. Sangue de Jesus em tem rima poder. do prego. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. 18 horas, não quero nem saber se é 6, se é 18, se é... Não quero nem principiar com essas conversas repisadas. Ô, Nedina, tira essa perna no descanso, militrice. Militrice ruim. Falando em perna no... Jorge Soares. A gente viu aqui nas matérias local aqui uma senhora de 49 anos foi atropelada por uma motociclista no município de Coisa aqui na região, não foi com o Gil. E veio a óbito, né? Esses motoqueiros malucos aí, esses negócios doidos. Atropelou mais uma vez aqui na matéria agora há pouco, né? É triste, a gente já principia aqui falando disso. A gente estava ali no hospital ontem e a gente está sempre lá visitando um parente e outro. Uma coisa e outra, só vê chegar esses menininhos doidos, tudo quebrado de moto e não tem freio, né, Jorge Soares? Neuza Santana tá por cá vendo a gente aqui, Ana Almeida tá por cá, Gil Lima vem vendo a gente aí, estão principiando aqui com a Cultura, né? Hoje é segunda-feira, dia 15, hoje é dia 15 de dezembro de 2025, hoje foi aprovado as contas do prefeito aí, com Marcelo Araújo, lá teve uma sessão na Câmara, aí foi 14 votos, né? 14 votos. Unanimidade, não teve os 15 porque tem um vereador em ausente que está tirando aí uma férias, não sei como é que fala lá, né, compadre? Está de licença, está licenciado. E aí, mas foi aprovado aí as contas do prefeito pelo TCM e pelos vereadores, né, compadre? Bom, muito bom isso, né? É desse jeito que a Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, tem hein? poder. Deus é mais. A casa do Jesus tem poder. Jorge Soares, Gota Serena, vem passar o Natal, filho de Deus. Nicoté, vem passar aqui, que aqui tá bom, né? Estão soltando umas bombinhas, mas é pouco, né? Presta atenção aí, ó. Vocês prestem atenção aí nesse... Foi o que esse camarada fez aí, viu, gente? Presta atenção aí. Ele soltou uma bomba dentro da sacola do pobre do rapaz comprador de fruta, ó. Vai quebrar, viu? Vixe, Nossa Senhora. Tapa de desgraça, né, compadre? Pra quem faz isso, gente? Eita, coisa que eu vejo, né, pai? Não pipocou ali. Coisa falar, não bata não, né, compadre? Saiu daqui hoje, foi, compadre Jorge? Muito bem, estava visitando a cidade, né? A cidade tá cheia de turista aí, tá bom, né? Tá bom, a cidade tá bem visitada, né? Muito bem, vamos adiantar? Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo num correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você. Problema, a língua portuguesa não ajuda os negão. Tudo de ruim é com preto. Eu vou provar, tem um marginal na família, ovelha negra. Uma lista com todos os marginais, lista negra. Acabou a luz da cidade, blackout. A fome é negra. Morreu alguém, é luto. Qual que é a cor do luto? Preto.
Virar de ano tá chegando, você quer paz, usa branco, dinheiro amarelo, paixão, calcinha vermelha. Não tem uma coisa boa com preto. Sua vida tá ruim, como é que você fala? A coisa tá preta. Você tá na reunião, ficou tudo entendido, tá tudo claro. Não ficou, ó, tem algo obscuro aqui ainda, gente. Eu fiquei procurando alguma coisa que fosse ruim, não usasse o preto, só achei uma, que é quando a gente esquece alguma coisa, fala, ops, deu um branco. E é só isso. E piora, você vai falar mal de alguém, é denegrir. Te faz uma pergunta, você não tem uma resposta positiva, você tem uma negação. Se você não paga imposto, você tá só negando. É tudo negativo, vai pra merda. Sem ser acreditado e por ninguém ser aceito. Entra onde não lhe cabe, isso aí não é direito. É um trabalho perdido sem ter o menor proveito. Possuir sem ter direito é remar contra a maré. É um baião sem Gonzaga, um futebol sem Pelé. É aparecer avulso sem ninguém saber quem é. Nego, Padaguinho, velho, boa semana pra Ramsey também aí chegando, não é? Padre Noélio já chegou por cá aí, tá vendo a gente aí? Uma semana-feira, uma segunda-feira bacana, já acabou, né? É uma boa noite, se Deus abençoar a todos no mundo e que uma semana seja uma semana bacana. Tá se aproximando aí, tá se aproximando o Natal, né? Tá se aproximando o Natal e o Ano Novo, enfim, e vamos tocando pra frente, né, Padaguinho? Vamos tocando pra frente aí, levando a vida e só agradecendo a Jesus de Nazaré. Porque a vida é assim mesmo, né? Tá tudo jóia, desse jeito mesmo, né? Já são 6 horas e alguns minutos, são 6 horas, 18 horas e 6 minutos, em condição do Coité da Bahia. Mali Loura chegou, Santana, Loura Santana, né? Também tá vendo o Coité Cultura. Falar de Loura Santana, a gente tem rodado aqui um vídeo aí, né, Zacaria? Um vídeo de Giovanni, aí um artista da família, mais um artista, né? Divulgando aqui o seu trabalho lá na faculdade, que ele apresentou lá uma arte dele aí, né, Zacarias? Nem encontrei com o Zacarias hoje, daqui a pouquinho tem um papo com o Zacarias aí, a Zacarias, por coincidência, esse correspondente virtual, né, passando por Coité, nós batemos uma pilera, tomamos uma aguinha de coco ali, comemos um pedaço de rapadura, despachamos uns picolé com os meninos, e assim por diante, né, com valor. Deixa eu ver aqui o que o Giovanni falou. Estou muito feliz em expor pela primeira vez aqui na UNEB e também a minha primeira exposição fotográfica, Ecos do Sertão. A exposição onde eu trago as minhas principais fotografias da nossa fauna, da nossa flora, do nosso povo, da nossa região, da nossa cultura. O pessoal está adorando a exposição, eles têm gostado bastante das fotos, têm perguntado bastante como é que eu fiz essas fotos, como foi que eu planejei ela, se foi planejada, se não foi, enfim, né? Fotos que despertaram a curiosidade do pessoal. E ficou bastante legal. As fotografias exibidas são fruto de caminhadas, conversas e convivências. Cada imagem carrega fragmentos do sertão que vejo e sinto, o movimento dos animais que habitam nossa caatinga, manifestações culturais que resistem ao tempo, cores que se misturam ao clima e tradições que seguem vivas na rotina do povo cisaleiro. Para mim, cada fotografia é um eco, um retorno das sensações, sons, cheiros e memórias que vivi no instante do registro. E entendo que, para quem vê a foto, esse eco é outro, único, guiado pelas vivências e lembranças de cada pessoa. Na minha primeira exposição fotográfica, Ecos do Sertão, eu tive o carinho de selecionar o máximo de fotos possíveis que demonstrem o amor pela nossa terra. Então eu trouxe aves, cobras, paisagens, astrofotografias e muito mais, para mostrar a riqueza cultural que o nosso território do Cisal tem. Durante a montagem da exposição, contei com a ajuda de Alexandro, de Rayane, Igor, Amanda, minha mãe, meu pai, que me ajudaram a montar tudo aqui, deixar tudo bonito para todo mundo ver. E além disso, aos patrocinadores que tornaram essa exposição possível. Então, o meu muito obrigado ao Alexandre, da Cisal Web, ao Gildásio, da Moraes Contabilidade, Alexandro também patrocinou, Alexandro da Machado do Espaço patrocinou o evento. Também um agradecimento especial a Evanilson Júnior, que pediu para não ser divulgado, mas muito obrigado. E também ao professor Rebenilton, que também contribuiu de maneira significativa para a realização dessa exposição. Muito obrigado mesmo. Ao longo dos 2 dias de exposição,
Centenas de pessoas passaram pelo espaço. Estudantes, professores, moradores da região e visitantes de outras cidades se reuniram para conversar, refletir e se reconhecer nas imagens. Deixo aqui a minha profunda gratidão a todos que estiveram presentes. Obrigado. Muitos bem, né, compadre velho, Giovanni velho aí, sobrinho do velho aqui, filho de Maloura aí, mais um artista, né, exibindo a sua arte, isso é bom, né, Zacarias, velho? O padre Munir do Lamba Rocha vai cantar daqui a pouquinho o seu samba de naná, naná, não quer sambar e quer ganhar mais eu, né, Munir já fez sua produção lá, fazendo a sua produção, e assim que estamos se virar no 30, daqui a pouquinho, com o Comadre Neuza, a gente vai mostrar a goiabeira, Comadre Neuza, Hoje a gente vai mostrar a história de Goiabeira um bocadinho lá, a festa de sábado que a gente participamos lá, né? Mas antes disso a gente tem uns meninos para cantar um bocadinho aqui para alegrar a gente, né? Tem aqui a cantora de compadre Gil, Gil do táxi, né, compadre Gil? Tem compadre Mundinho que tá na fila aqui, todo mundo aí. Neuza Santana, compadre Levi, velho, chegou. Levi, filho de uma coisa serena, chegou. Ficou lindo, né, Malona? Ficou lindo da pipoca. Zacarias, já chegou em Santo Antônio, Zacarias? Santo Antônio, cadê São José? Vamos aí, Jorge Soares, Neuza Santana, compadre Lozica. Tá vendo a gente lá nas Goiabeiras, mas mamãe, estão lá tomando um cafezinho, comendo a pipoca. Rapadura não, Tirozica, rapadura não teme não, que rapadura é doce, mas é dura, né? Ele já tá dizendo aí, né? Tá tudo ok? A gente tá tudo ok, né, cara? A gente teve lá analisando o defeito lá da transmissão, não é nas transmissões aqui do nosso transmissor, foi lá, a TV tava desconfigurada. Foi, mãe? Foi, aí não tava assistindo a gente direito. Estava meio mudo, né, compadre? Meio mudo. A gente atualizou lá e deu tudo certo, né? Bora adiantar. Cadê? Pera, eu quero ver. Eu fiquei gostando, foi desse cabo aqui. Pera aí, ó. O cabo tá comprando ali um coentozinho para temperar uma panela. E veio um febrento e soltou uma dinamite dentro da sacola do cara. Foi engraçado. Tá na frente. Desgrisa, né, vai? Tu é doido. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é você. Madeira, se eu não me engano, essa menina é casada com alguém da Goiabeira, viu? Se eu não me engano, foi assim que o compadre Gil me falou, Gil Tutax, Gil Lima, né? Aí é com ela de compadre Gil, cantora aí de playback, mas tá que tem uma voz bacana, né? Se eu não me engano, é isso, viu, compadre Mundinho? Daqui a pouquinho tem Mundinho cantando o seu sambinho de Zazá. Eu gosto mesmo é você. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Muito bem, né, compadre, velho? Gosta mesmo de você, compadre Adão Duque tá por cá. Chegou, né, compadre? Tem também o vídeo de Zé João, daqui a pouquinho a gente vai tocar Zé João também, nosso amigo velho. 200 anos, 60 meses aqui colado no Coité Cultura. Fiz até uma ediçãozinha aqui do vídeo de Zé João para poder melhorar um bocadinho. O compadre Gil de Oliveira, né? Com luz, o que é isso, compadre Gil? Com luz, quer dizer o que, Gil Lima? Que desgraça você que tá dizendo aí, compadre Gil Lima? Com luz, eu vou ficar doido aqui, né, Zé João? Isso é brincadeira aí que se faz, não é brincadeira que se faz aí não, né? Né, compadre? Compadre velho, compadre Zacarias, não é brincadeira que se faz não, né? Pois isso dá morte, isso dá facão, né, compadre? O cara fazer um trabalho desse aqui, né? Trabalho de como é, rapaz?
Trabalhava na Embasa. O compadre Gil é essa menina que está cantando aqui. É Isadora, como é o nome dela, compadre Gil? Esqueci aqui, filho. Tu mandou o vídeo, né? Que tô tocando ela aqui. Teve outro vídeo aí na praça. E eu esqueci o nome, filho. Me perdoa aí que eu tô meio lelé da cuca, compadre Gil. Bota o nome dela aí, filho do Coscobel. Falta de higiene, né, compadre? Mas a gente pede desculpa, assim, porque eu esqueci o nome da menina. No outro vídeo tinha o nome dela. Eu não vou pedir nem que você bote mais, eu vou lembrar aqui agora. Eu vou lá no outro vídeo dela aqui, seu nome que eu escrevi aqui, botei aqui, cuidado, né, compadre? Cadê aqui o nome da cantora aí, que é parente de compadre Gil, é cunhada, tá pra casar, não casa, é casada na Guarda. Gil falou umas coisas aí, que eu não sei como é que é esse moído aí, né? Cadê, moço, o nome da menina aqui, a cantora aí? Eita, é só pra gente passar a vergonha. Eu vou adiantar aqui. Eu vou adiantando aqui. Aí vem Mundinho. Pai Mundinho, segura o cadinho aí, Pai Mundinho. Não se é por quente não, né? Não se é por quente não, que eu vou adiantar aqui um pouquinho. Bora, adianta aí, Zé. Tá inspirado hoje, viu? Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? Vou botar. O cantor que contou lá do Tatu. Eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, noite de domingo, eu te anuncio no centro da Cabe. Aê, Zé João, filho da Serena, velho. Zé João aí tá no setor Teofilândia vendo a gente aí, né, Zé João? Muito bem, Zé João. Zé João, feliz ano novo, viu? Cuidado com essa carroça, com esse negócio, essas pitucilinas, Zé João. Não vá nessa, não. Deixa os caras se lascar pra lá, Zé João, viu? Tá pensando? Zé João, ele vai lá pro setor, pro comércio lá dos meninos, pro quiosque. Aí o pessoal bota ele pra tocar violão lá e ele não bebe e os caras bebem cachaça. Né, Joana Santana? Aí Zé João toma-lhe música e os caras embebedam tudo. Ele tem uma carrocinha lá, ele bota o pessoal em cima da carroça, com o violão pendurado no pescoço, sai entregando os bebos, velho. Rafaela, essa mulher aqui é. Saímos de novo e você emburrada, com a cara fechada. Tinha um casal do lado, curtindo de boa. Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa. Nós somos dois tristes que nunca... A voz dela me lembra a menina que morreu de uma vítima, não foi, de um avião? Como é o nome da menina? Escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua. E a gente só briga. Muito bem, Rafaela de Jesus Fonseca da Silva Simpliciano, né? Já eu vou adiantar aqui, tem muita coisa na programação hoje, né? Hoje o Gil que é com Luiz. A Rafaela, é isso, Fonseca com Luiz, é assim, Gil? Com Luiz. Não, eu tô meio doido, não tô entendendo o que é que Gil tá. Hoje Gil tá querendo me tirar do ar mesmo por questão de falta de consideração. Né, Zacarias? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Ele está escrevendo as mensagens, ele é professor, viu, do Estado, já está aposentado, se formou nas faculdades aí, ensinou na faculdade até todo mundo se formar também, e ele está me deixando doido aqui, né? É alguma coisa assim, né, Joana Santana? Ô, Joana Santana, tudo joinha aí, será que Tilozinga já está assistindo lá pra mamãe? Porque ontem a gente resolveu o problema aí da configuração da atualização da TV, que estava trocando os áudios. Quando eu estava falando, os áudios não saíam. Quando eu não estava falando, saía. Os vídeos. Agora não sei. Eu queria que tivesse uma informação aí
das casas de mamãe lá, das Tilazica, né, compadre, se for possível. Vamos adiantar, filho de Deus. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Nós tivemos na Goiabeira no último final de semana, lá no sábado, participando lá nos eventos, né, com sonorização e participação, e nós resistimos um momento bacana lá no encerramento, lá do ano letivo. Também a gente fizemos aí, Padre Elias, uma matéria sobre a Goiabeira, a Praça da Goiabeira. Vamos mostrar aqui rapidinho aqui, né, compadre? Que tá dizendo? Com Luiz, que eles estão assistindo, com Luiz, ainda estão assistindo, agora que eu estou entendendo, né, Zacarias? Zacarias agora que foi que entendeu aqui, né? O Padre Gil está me deixando doido, né? Aqui está dizendo, olha o padrinho aqui, o Zé João está por cá, com o Padre Zacarias já chegou lá no Santo Antônio, né? Com o Padre Duque, velho, está lá vendo a gente em Juazeiro da Bahia, vendo a gente aqui, né? O nome da menina é Rafaela. As mensagens estão chegando aqui de gravazinho trocado, né? Mas está chegando, né? Tu está em casa, né, Joana Santana? Muito bem, mas tem nada não, né? Com o Marineus aí depois aí, tu está em sua casa. Eu vou ver se qualquer coisa aí, manda uma informação lá, um dos meninos, se mamãe está dando certo lá. A configuração, que ela gosta de assistir, mas Tilosica, mas né, ali fica ali assistindo e batendo, tá lá no telão, né, nos YouTube, né? Vamos adiantar, bora adiantar aqui, cadê? Vamos ver aqui os meninos lá, os meninos de categoria, né, compadre? Meus amigos, a partir de agora vamos mostrar aqui o encerramento, aqui no distrito de Goiabeira, minha terra natal, falar um pouquinho, vamos participar aqui e fazer um registro, um pequeno registro, mostrar para o nosso povo, deixar nos nossos arquivos, sobre esse ano letivo que encerra aqui no distrito, do primeiro ao 9º ano aqui, e a gente vamos mostrar um pouco desse rascunho, deixar aqui nos nossos arquivos. Mas antes da gente mostrar, vamos falar aqui com a satisfação da nossa amiga diretora Manuela, ela que vai falar da satisfação dessa brilhante festa do encerramento aqui no dia 13 de dezembro aqui de 2025. Vamos ver aqui o seu depoimento e a gente dá seguimento aqui a esse encerramento aqui no distrito de Goiabeira. Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, mais um evento. A gente que sempre está mostrando as coisas boas da Coité região. Eu estou aqui na minha terra natal com a minha amiga Manuela, diretora aqui da escola, ela falar um pouquinho da satisfação do encerramento aqui, hoje de dezembro, dia 13 de dezembro. Manuela, a sua satisfação aí, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Hoje nós realizamos o nosso encerramento com as formaturas que a gente vem realizando há muitos anos, desde que eu estava atuando como pró, que a gente realiza as formaturas, e agora na gestão a gente não poderia deixar de fazer o mesmo. E é com muita satisfação que a gente contou com a presença da comunidade em peso, graças a Deus a comunidade nos apoia e nós ficamos muito felizes. Por isso mesmo nós temos um alunado muito inteligente, porque contamos com a parceria das famílias. Aqui nós, por conta da sua responsabilidade com relação aqui, está do primeiro ano até o 6º ano, como é que é? Eu fico com os alunos do G2 da creche até o 9º ano. Eu tenho os 3 segmentos. Todos os alunos de Goiabeira passam pela nossa gestão. Teve uma surpresa, teve telão na sua festa, teve aqui no final os pais que cantaram para os alunos. Foi um negócio bonito, foi? Como nós não temos condições de alugar um telão, nós colocamos uma TV, ficou muito legal. E os pais também fizeram uma homenagem linda para os filhos. Eles se emocionaram o tempo todo. Foi muito lindo. Muito obrigado aí, Manuela. Vamos ver agora a apresentação dos meninos aí, um rascunho de cada turma aí, viu, gente? A gente estava presente lá, a gente resistiu esse momento aí, né, Parijaro, Nilza Santana, bora ver. Daqui a pouquinho tem música brega no ar. Atrasamos pouco, mas eu estou dentro do prazo, porque nós estávamos organizando as crianças. E hoje é com muita alegria
e um sentimento de gratidão que nós realizamos este momento tão esperado por todos nós, que é o encerramento, não só porque a gente vai ficar de férias, claro, né? Mas porque a gente traz, né, as nossas crianças, depois de um ano na escola, a gente acompanha o avanço deles, né? Um avanço enorme. E eu não poderia deixar de começar agradecendo aos professores. Eu gostaria de chamá-los aqui, mas eu não tenho como chamá-los todos, porque alguns ainda estão na sala, organizando os meninos. Mas eu quero dizer que tudo o que acontece na escola, se não fosse por eles, não aconteceria. Porque eu sonho, penso, mas se eles limpando tudo, vieram depois limpar, daqui a pouco vão estar aqui de novo limpando. Jonas, que passou a semana furando a parede, eu não posso deixar de falar deles, né? Porque sem eles nós não conseguiríamos. Então vamos começar, apreciem os filhos de vocês. Alguns vão chorar, é normal, né? Nós sabemos que nós adultos, quando pregamos no microfone, ficamos tremendo. Imagina as crianças subir no palco e apresentar para a comunidade. Boa tarde. Dando mais um volumezinho. Apareceu a Maria, dizendo que a Virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele cresceu, também cresci, mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, também nasci. Como ele cresceu, também cresci,
você fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, chore e ora, de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente. O pai é feio, mas o menino é bonito. Let's kick it, fill up my Mazel tov, look at her dancing. Just take it, let's paint the town, we'll shut it down, let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we go, we gotta rock, easy come, easy go. Now we on top, feel the shot, body rock it, don't stop, round and round, up and down, around the clock. One day, two day, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Get with us, you know what we say, party every day, party every day. That night's gonna be good night. Pronto, né, compadre velho? Compadre Alberto tá por cá vendo a gente aí, mas o compadre Jari chegou, né, compadre Loura, maravilha aí, nós fizemos um rascunho. Cardozinho da Bahia tá lá vendo a gente, obrigado. A gente vai tocar, antes de nós ir pra Praça de Goiabeira lá mostrar mais uma cena, algumas coisas bacanas, a gente vai tocar com o compadre Mundinho aqui do Lamba Rocha. Tem com o compadre Jara que vai cantar uma celestinha pra gente, né, Neuza Santana aí, foi bom demais, a gente resistiu aí, Cardozinho. Tamo junto e misturado, né, compadre Alberto? É isso aí, tá registrado aí, já tá nos anéis aqui do Coité Cultura, aí vai ficar no site, não acaba mais, né? Uma coisa que acabou, que passou, e a gente registrou, não deu pra gente registrar as apresentações completas, é um pedacinho de cada apresentação, porque aí entrou uma tarde, entrou pela noite, né? Então não dá pra gente fazer uma apresentação completa, mas é um resumo, né? A satisfação que essas crianças ficam, em Goiabeira tá de parabéns, o distrito de Goiabeira é o Coscomeu mesmo, né, compadre? É o Coscomeu da Goiabeira aí, né, Cardozinho? Vamos adiantar aqui com o padre Jaime, velho, chegou com o padre Jaime. O Zacarias, vamos adiantar, né, Zacarias? Zacarias, vamos adiantar, Zacarias. Nós temos também aqui, daqui a pouquinho, que o padre Jara vai cantar, e Mundinho, antes da gente ir lá pra Goiabeira, a gente vai tocar Mundinho. Deixa eu ver aqui, Zacarias, eu encontrei com ele aqui hoje, em Coité, por coincidência, o meu febreto virtual aí, né? É correspondente virtual que faz os vídeos em toda a Bahia pra gente. Por coincidência, Zacarias hoje em Coité, nós bateu uma pilera. Vamos, Zacarias, ligeiro aí, adiante, bora. Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, o mundo nos prepara a surpresa. Né? Aqui é o meu correspondente virtual, Zacarias Carneiro, que está sempre mostrando pra gente pela Bahia, ele fazendo as suas entregas, caminhoneiro, né? Mora em Feira de Santana, é filho aqui da região de São Domingos. E por coincidência está Zacarias fazendo entrega aqui em Coité, né, na nossa cidade. E nós estamos batendo um bate-papo aqui, registrar esse momento. E Zacarias é responsável por aquelas imagens que vocês ficam admirando aí dos rios, das paisagens, da Chapada Diamantina, de Paulo Afonso, enfim. Tudo bom, Zacarias? Tudo bom, Nil Santana, um prazer pessoalmente. Então, Zacarias, essa grande figura. Nós se conhecia virtual, né, Zacarias? É. Se conhecemos através do programa e você teve até no samba que a gente estava fazendo na certa época, foi isso? Isso. Ele tava com a filmagem e eu, rapaz, esse cara aqui não sai da minha frente aqui que eu tô querendo filmar. Querendo ver e eu atrapalhando? É assim mesmo, era o serviço do homem. É, então. Tudo bom, né, Zacarias? Chegando no final de ano aí, tem descanso? Só agora, depois de janeiro. Só depois de janeiro. É. Você faz entrega em toda a região, né, Zacarias? É, a Bahia toda e o estado de Sergipe. Você já mandou pra mim a semana passada algumas coisas lá de Sergipe, não foi?
Sim, já mandei. Inclusive alguma coisa lá na divisa do Angico, quando o Lampião passou, alguma coisa assim, não foi isso? É, tem também ali. Ali é próximo da divisa. Não, ali é a divisa mesmo. A divisa, não é isso? Ali já é no Sergipe. No Sergipe. Então é isso aí. Zacarias, fala um pouquinho aí da sua trajetória aí sobre o que você gosta da cultura, Zacarias. Eu sou apreciador da cultura. Meu pai já me ensinou assim, ir em sambas. E cresci ouvindo o velho do Forró Bodó também, que é meu amigo nosso aqui, né? Eu aprendi com o velho também, né? Eu já assisto o velho desde quando existe rádio dando shopping. Rádio Cisal, né? Há 30 anos atrás e o velho, eu tô com o velho há quase 40 anos junto com o velho do Forró Bodó. Depois conheci Ninho Santana. Então. E Zacarias gosta, seu pai gosta, né, Zacarias, dessa coisa? Aprecia demais isso aí. O velho fala todo dia no seu Leonias. Para nós não crescer muito o papo, para também aqui registrar esse momento, Zacarias, a nossa geração... Vai ficar mais bonito. Aí, ficou mais bonitinho agora, porque ele está aqui descarregando um caminhão aqui. E o sol... Zacarias, a nossa geração ainda dá um jeitinho, ainda gosta dessas coisas da cultura. Mas a gente percebe que os jovens não tem culpa, porque o mundo globalizou essa ciência nova aí. Porque esse jovem não gosta muito dessa cultura nossa, né, Zacarias? Não, bem pouco. Não é isso? É isso aí. Perdendo a essência, né, Zacarias? A gente gosta de outro gênero, de outros músicos, mas a cultura do samba, do forró, a gente sempre preservou. Preservar e não pode deixar acabar. Enquanto tiver força para ir lutando, incentivando um jovem ali que... Quanto, Zacarias, você mora em Feira de Santana? Moro em Feira de Santana no momento. Casado? Casado. Pai de filhos? Tenho uma filha. Oi. A mulher que teve. A mulher que teve, sim. Porque isso mostra que a pessoa que tem família é a pessoa que tem bom senso, que hoje é a raridade. Só vê as pessoas dizendo, não, eu tô separado, eu não tenho família não é assim, Zacarias? Mas desde solteiro sempre acompanhei o gênero cultural, o samba, entendeu? Isso vem de berço, porque eu tenho certeza que sua família, seus pais gostavam. Sim. Não é isso? Meu pai e minha mãe gostam. Valeu, Zacarias! Aí hoje no Coité Cultura a gente vai aproveitar e mostrar isso aqui pro povo conhecer. Minha mãe ontem perguntou, meu filho, onde é que tu conheceu esse Zacarias que mostra esses vídeos pra você? Diga, mãe, não conheço ainda não, é virtual. Mas aí a natureza nos presenciou. Mas ia chegar um dia, né, que nós se conhecer, né, Zacarias? Conseguiu vincular da região. Valeu, Zacarias! Valeu, Ninho Santana! Até logo mais à noite. Aí, pronto, né, compadre? O compadre respondendo aqui, compadre Jaime Pereira, tá lá nas capital da Bahia, lugar quente da gota serena, né, compadre? Perguntando se aqui choveu, compadre Jaime. Ô, compadre Jaime, o que ele disse tá mentindo, filho. Aqui o sol foi aprumado, sabe o que é aprumado? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, aqui hein? nublou, ficou com vergonha e se desformou de novo. Eu ainda botei um pote na bica aqui. Não foi, Tilozica? Mandei Tilozica botar lá um pote também. Pra gente beber uma aguinha potável pelo menos 15 dias, mas aqui nada, a chuva vazou, viu? Compadre velho, né? Muito bem, tá sabendo, né, compadre Jaime? Ô, Jaime, é mentira, Jaime. Vai mentir assim. Ô, compadre Jaime, já conversa com o compadre Jaime, compadre Jaime. Então vai mentir, viu? Vai mentir nos infernos, Vai mentir no Coscobeu pra lá, filho da gota serena, né, compadre? Quem falou pra compadre Jaime tá mentindo, né, compadre Jaro? Compadre Jaro tá aí, vendo a gente também aí. Já tá indo em Goiás, compadre Jaro. Daqui a pouquinho o compadre Jaro canta. Quem vai cantar agora é Mundinho, né, Zacarias? Compadre Zacarias disse de Zacarias, como é que é? Compadre Jaro de Zacarias está quase careca. Ô, novidade, né, compadre? A gente vai ficando doido com esses calor. Já não tem jeito não. Bora, Mundinho, canta até Laia, Laia não quer sambar. É uma nova versão de Mundinho aí, o estilo moderno. Aí, Cardozinho da Bahia que tá lá vendo a gente no Rosário, né? A interpretação de Mundinho, uma música de Vizek, gravação autorizada aí pelo compadre Vizek. E Mundinho fez a sua interpretação, fez seus vídeos, né? Eu orientei um bocadinho, não que eu sei mais que ninguém. Mundinho, faça uma filmagem com seu celular deitado que fica top, top dos top. Vamos lá? Vamos, Mundinho, arroja aí! Olha lá, eu vim aqui pra vadiar. Olha lá, eu vim aqui pra vadiar. Encontrei no meu caminho, bem perto da Cajazeira, a filha de Mandezinho,
menina bonita e faceira, ela ia buscar lenha, eu ia apartar o gado, bem na sombra da Jurema, e deu um fogo esvairado. Ninguém viu, passarinho no mato fez pipi, nós fizemos amor e ninguém viu. Ninguém viu, passarinho no mato fez pipi, nós fizemos amor e ninguém viu. Agora eu ando meio aperreado, o povo pergunta que bicho danado foi quem me mordeu. Zazá não quer casar e nem quer, mora mais eu. Zazá não quer casar e nem quer, mora mais eu. Camelo gritou, vem cá, fazendeira. Camelo gritou, vem cá, fazendeira. Leva a chita pra iaiá, calça nova pra ioiô, linha pra bordar tricô. Rolê viola, minha viola açucena. Rolê viola, minha viola açucena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. O tio dos teclados. Ô mamãe, eu vou, meu filho não vai lá. Ô mamãe, eu vou, papai mandou chamar. Ô mamãe, eu vou, meu filho não vai lá. Ô mamãe, eu vou, papai mandou chamar. Esse é o Munil dos teclados. Joaquim vai ser papai. Ei, 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 eu não sei. Agora eu ando meio aperreado, o povo pergunta que bicho danado foi quem me mordeu. Zazá não quer casar e nem quer, mora mais eu. Zazá não quer casar e nem quer, mora mais eu. Vamos embora, meu povo. Aê, que o pai Bundinho botou para esbuguer lá aí, né? E muita interpretação. Essa música de Vizek, gravada no de 2000, né? Inclusive eu estava fazendo parte desse álbum aí de Miudinho Passarinho. A gente estava forró repente, né? E Vizek, velho, estava fazendo a produção desse disco, né? Onde entrou a música Chapéu de Couro, trouxe a música de Zazá, que é de Vizek, e é uma música bastante cultural. E agora que o Padre Mundinho regravou no seu estilo aí, bom demais, né, compadre? É isso aí, a cultura está sendo levada do jeito sincero. A gente que é da terceira idade aí, da quarta idade, quinta idade, velhinho, novo, pisteado, né? Cabelo subaco de macaco cego, mas a gente gosta da cultura, né, Robenilton Cunha? Tá vendo a gente aí? Compadre Jaime, espera um cadinho aí, viu, compadre Jaime? Compadre Jaime vai cantar uma musiquinha boa também, que a gente gravamos aí, né, Zacarias? Zacarias tá lá vendo a gente no Som Tantã, Zacarias vai passar a noite lá na casa do pai dele, né, Zacarias? Depois volta pra Feira de Santana aí, depois das entregas aí, né, compadre velho? Dê um abraço no seu velho aí, viu, Zacarias, velho? Coscobê, ô Jaro, daí a gente vai pra Goiabeira aqui, Jaro, daqui a pouquinho a gente toca com o padre Jaro aí, que tá vendo a gente lá, né? Vou descambar agora na Goiabeira, vou lá ver uma lambança lá, né? Mostrar um cadinho da minha terra natal, antes que o mundo se acabe, né? Eu tenho registrado tantos lugares da região aqui, até de outros municípios, e eu precisava mostrar um pouquinho como a Goiabeira minha ficou. Não deu para mostrar tudo, porque haja espaço, haja vídeo para fazer, né, compadre velho? Mas a gente registrou um cadinho aí. Vamos ver aqui rapidinho, depois eu vou tocar com o padre Jaro aí. Bora ver. Meus amigos, hoje o bate-papo é aqui. Estou vindo aqui na minha terra natal, Goiabeira, mostrar um pouco aqui do rascunho de Vida Carneira, minha Goiabeira. Vou começar aqui. Não dá para eu rodar o povoado, o distrito todo, né? Muito grande, mas eu vou, a principal aqui, vou mostrar para vocês aqui no nosso Coité Cultura, beleza? Vou adiantar aqui. E aí, vida boa? Joia? Vou adiantar aqui de Gavazinho e mostrando para vocês aqui a principal avenida do povoado de Goiabeira. Eu esqueci de falar, aqui tem outras ruas que sobem aqui. Aqui essa parte aqui é a parte que sobe aqui para São Gadalha e sai também lá para o Curral Novo, né? Eu vou andar, senão vai ficar um vídeo grande, mas vou picar nos pés aqui.
registrar um pouquinho também aqui da minha terra natal, né? Vou ficar nos pés aqui. Aqui tem uma palmeira, parece que é uma palmeira aqui. É isso aí. Goiabeira, hoje já é distrito, né? É distrito. E é um distrito já bastante avançado aqui. Tá entre os dos maiores aqui de Coité. Registrando para vocês aqui, dentre tantas matérias que a gente faz na região, a gente vai registrar aqui um trechinho para vocês aqui. Estamos aqui no centro, aqui pegando a avenida principal. Aqui essa rua é a rua lá onde meu pai mora lá em cima, lá, muitos amigos, vizinhos, irmãos. Aqui é o mercadinho de manteiga, bastante visitado aqui, um dos que mais é procurado. Aqui é a casa do vereador Ariel, essa casa branca aqui. E lembrando a vocês aqui um histórico aqui. Essas árvores aqui, era eu e outro irmão meu, em 96 até 98, a gente que fizemos essa plantação aqui. A gente envolvido naquela época. E dos anos 96 até 99 a 2000. Todas essas árvores aqui foi eu que plantei mais ele, né? Ele não é mais vivo, né? Já sofreu um acidente, mas eu e ele que plantamos isso aqui. E foi uma guerra na época, né? Mas política. A gente plantava, o pessoal tirava, outros tiravam, mas a gente acabou conseguindo. E hoje ficou essa coisa boa aqui, ó. É o lazer do distrito esse aqui. Eu vou seguir porque é grande aqui. Vou fazer um rascunho rapidinho aqui e registrar esse momento aqui que eu tenho mostrado tantos outros povoados. E hoje é a vez da minha goiabeira aqui. Vocês podem ver, aqui é o cantinho do aconchego. A gente tem mostrado muitos povoados da região, até de outras cidades mesmo, né? E aí eu pensei também em registrar aqui. Essa aqui é a saída que sai lá para Coité. Quem vem aí do Parque de Exposição, a saída é essa aqui. Eu estou aqui no centro e vou seguindo aqui. Esse pé de framboã, tudo foi a gente que plantamos aqui naquela época. Lembrando a vocês que lá atrás, essa casa aqui era a casa do meu avô. Não era esse modelo não, era um modelo antigo. Aqui era a casa de um tio, ali a casa de meu pai, ele já morou ali, enfim. Mas o tempo mudou, ficou tudo bacana. Aí, que coisa boa aí, ó. Houve tanta rejeição, tanta guerra naquele tempo. E hoje tá esse lazer aí, ó, né? Vamos seguindo. Mostrando para vocês aqui nossa praça aqui, né, no nosso distrito. Tenho mostrado bastante povoados da nossa região. No nosso programa eu pensei disso não. Vou também mostrar um pouco do meu povoado, da minha terra natal, onde eu já comi um beiju arrumado aqui dentro, nas escolinhas, velho. Aqui tem um xará meu aqui, podando nas árvores dele. Tudo bom, xará? Muito bem, Feliz Natal, xará. Eita, furungo, aqui já fiz muito culto aqui nessa igreja, igreja principal, bonita aí, ó, vocês estão vendo aí, ó. Dos distritos de Coité, essa igreja é a mais bonita que tem, da igreja católica, viu? A maior e a mais bonita, né? Não é porque é meu povoado, não. Então, vamos seguindo aqui, gente. Então, pessoal, a gente vai registrando, só um registro para a gente não perder a nossa característica, né? E no povoado hoje de Goiabeira, o distrito hoje é um distrito bastante, bom dia, comadre, é um distrito bastante visitado pelos amigos, né? E fazer um registro aqui para vocês. Essa aqui, por incrível que pareça, a primeira casa construída aqui na história da Goiabeira foi essa casa aqui, chamada Casa de Mazinho. É um primo de minha mãe, né? Dário Mazinho. Depois veio essa aqui, que é a casa de João Carneiro, que é seu Valdemiro, enfim, né? E a gente registrando aqui. Depois veio ali embaixo, a casa do seu Roque. Modificou. As pessoas de hoje nem hoje sabem, né?
A juventude de 30, 40 anos não sabe. E aí, ó. E aqui é o Bico da Cutia. Aqui é o Bico da Cutia falado. Isso aqui era uma briga da Gota Serena aqui. Nos anos anteriores, aqui Jesus Maria José. Estou registrando para vocês e mais hoje, graças a Deus, depois de muitos anos, se tornou pai. Tá vendo aí, Theo? Registrando aqui na Goiabeira, vai passar lá no programa, vai ficar filé, né? Então, pessoal, aqui é um bar. Ali é o bar de R$500, compadre R$500, um amigão danado, já nos deixou também. E tem mais de 50 anos esse bar dele aí. E a gente lembra aqui das confusões que tinha naquele tempo. O povo bebia muita cachaça quente, brigava por nada, mas era chamado Beco da Cutia aqui, né? Aí embaixo é uma boate, tinha uma boate, enfim. Se eu subir pra cá para mostrar, resumir um pouquinho. Ô, Coscomeu! Estou mostrando para vocês aqui, pessoal. Vamos seguindo, mostrando para vocês aqui mais uma parte do distrito, do nosso povoado. É bom a gente fazer esse registro porque vai ficar aí contemplado lá no nosso canal. É isso aí. Aqui eu só estou indo na avenida principal, viu? Se eu for seguir aqui todas as ruas aqui, o vídeo fica muito grande, né? E levando devagarzinho aqui. Aí, Genivaldo aí, montado no cavalo aí mais alto. Tomou já um pitu hora 10, Aldo? Já? Ô, mentira da desgraça. E aí, Genivaldo, tudo jóia? Muito bem. Estou seguindo aqui. Aqui nós temos mais uma igreja. Assembleia de Deus aqui. Aqui no finalzinho da avenida, né? Finalzinho da avenida da praça, pra vocês verem que é uma praça grande, viu, gente? Só a principal aqui, para vocês terem aí a ideia aí. Aí eu estou mostrando aqui para vocês, mas ali a creche. Antigamente eu tocava ali, fazia uns forró ali. Na verdade não era creche ainda, né? Eu desci para cá. Aí vou seguindo aqui, mostrando para vocês aqui mais uma das ruas aqui onde eu convivi. E eu até cheguei à minha primeira escola onde eu estudei. Vou mostrar aqui um pouco de longe, porque hoje é uma residência. Possa ser que os moradores não aceitem aí. Nos anos 70, até antes dos anos 80. Esse prédiozinho amarelo aí, ó. Aqui era uma escola, né? E eu estudei muito aí, com meus 5, 6, 7 anos de idade. Aqui só tinha ela aqui, era tudo mato solto aqui. Cresceu demais, aqui é a saída de Lagoa da Vaca. É isso aí. Aqui é outra rua do fundo, né, da avenida. E a gente só registrando para vocês aqui, mostrar um pouco do meu povoado, o tanto que se desenvolveu. Bom, pessoal, estou indo embora, vou cascar fora, que já registrei para vocês uma boa parte. E fica por isso mesmo. Aqui não falta sol, aqui não falta sim. Terra pra brotar qualquer semente. A mão de Deus protege e molha nosso chão. O que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente, o corte do machado na foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, Pois é, né, compadre Noel? Aí a gente está mostrando o nosso distrito de Goiabeira, terra de compadre Codó Reg, que contribuiu muito aí. Essa é a realidade, né, compadre Jaro? Compadre Jaro conhece a Goiabeira, está lá no Goiás e conhece a Goiabeira aí. Hoje é o distrito de Goiabeira, né? A gente já agradece aí o esforço de Ariel por ter brigado aqui na Câmara dos Vereadores, entrar em contato com o prefeito e transformou em um distrito. É um dos maiores, viu? Tirando Salgadalho aqui, em questão geográfica, Goiabeira a gente não perde isso não quer dizer que isso está tirando o mérito dos outros povoados, mas
Essa Casa Branca é a casa do vereador Ariel. Essa rua subindo aí onde mora a mamãe e os meus irmãos e os papagaios, gaiola, compadre Manteiga, enfim. Então hoje já é distrito, né? Já passou a ser distrito, né, Pajaro? E a gente fica feliz. De qualquer jeito é uma valorização, né? É uma valorização que a gente tem. É como eu vou te dizer para vocês, nos anos de 96 por diante, até 98, 99, eu mais Veto, a gente plantando essas árvores aí, foi uma guerra naquele tempo, por questão política, né? A gente estava do lado da gestão, divertimos, a gente plantava, fazia os canteirozinhos de flecha para as árvores, aí o pessoal político tirava, gerou briga, teve ainda polícia, advogado, delegado, prendeu gente, foi um escambau aí, né? Prendeu gente, a gente fizemos uns bancozinhos para o pessoal sentar, eles queimaram, e aí me lembro que numa noite aí, prenderam 9 de uma vez. 9 foi para o Xeleléu, e aí o juiz mandou botar os bancos de madeira boa, eram uns troncos de pé de coco. A gente cortou uns pés de coco e fizemos os bancos aí de baixo, aí onde está chegando essas imagens aí. Né? E na época o juiz mandou fazer de maçaranduba, porque queimaram com putaria, quebraram os pés de árvore, nós tornou a insistir e valeu a pena a gente ter feito isso. Né? A política ela tem esse lado bobo de a gente estar né, brigando entre amigos. Foram errados da parte deles, porque a gente estava fazendo o bem, né? A gente não vamos citar nomes de ninguém, não tem necessidade mais disso, já passou, mas aí está aí, ó, o benefício, né? Está o benefício aí, a gente vendo essas árvores aí, é o aconchego do centro do município aí, do distrito, né? As pessoas sentam nesses banquinhos, aí a gestão de Assis, ele fez a praça aí, né? Aproveitou as árvores, fez aí as árvores, o pessoal começou a cuidar, zelar. Depois de Marcelo revitalizou aí algumas coisas aí, não é isso? Então, assim, foi uma luta para essas árvores estar aí, né? E a gente lutou, eu mais meu irmão, né? E foi uma confusão danada, mas deu certo, valeu a pena, né, Jário? Tá aí, ó, para esse pé de framboão aí, ó, para isso, coisa boa isso aí, ó. Então, de fora a fora aí, a gente fizemos essa luta, né? Tá o benefício aí, passou a bobagem da política, né? E a gente fez, nós não ganhava nada para isso, era só questão também de querer melhorar, a gente sabia que essas árvores iam, né? Trazer um futuro benéfico aí a nosso povoado, nosso distrito. E tá aí, vocês estão vendo aí que belezura tá aí. Se vocês for em qualquer outro povoado aqui, vocês não vão ver isso. Vai em qualquer distrito, vocês não vão ver isso aí. É uma raridade você ver uma coisa dessa natureza. Mas valeu, né? Valeu, tá valido, né? Baricodó que já foi vereador, foi suplente vereador, administrou Goiabeira, enfim, fez sua contribuição e por isso a gente respeita que está a igreja, uma das mais bonitas da igreja católica da região de Coité, do município, grande, porém o povo preguiçoso que não está indo muito, né, Manuela? Estou vendo lá só as pessoas da terceira idade lá rezando por todo mundo e esses febrentos jogando flip-fly, no flip-fly, né, compadre? Mas é isso mesmo, né? A gente fizemos nossa parte. Tá a nossa goiabeira bonita aí, virada no Coscobel, né, compadre? Muito lininha, né, compadre? Chimba passa aí todo dia, para ir para a fazenda de Chimba aí o nome da fazenda de Chimba lá, o localidade, que é um nome feio, né, compadre? Nome feio, tu é doido. Campestre, né, velho? O nome do lugar. Aí é feio, eu conheço. Campestre é o nome da localidade da fazenda de Chimba. Aí é feio, eu conheço. Vimos nome feio, Chimba, né, pai? Sangue de Jesus tem poder que desmora a Mas ele passa aí na goiabeira e ele fica alegre aí, porque vê a goiabeira bonita, né? Toda calçadinha, toda pavimentada, né? Tá aí a belezura do distrito aí, né? A gente fizemos essa matéria aí, por isso tá assim mesmo, né? A gente que marca, cadê o Beco da Coutinho, isso aqui, Chimba, era uma briga dos infernos, velho, aqui no passado. Ave Maria, eu era menino, só vi o pau quebrado, tamborete, garrafa, menino chorando, dentadura de... Rapaz, era uma infernação, mas aí foi melhorando aí, né, pai? Foi melhorando, o pessoal foi tendo mais consciência, acabou mais né, que aí sempre foi Bahia. Aí lá embaixo era boate, eu toquei muito aquela boate de Araújo, a gente começou a lambança, né, pai? E aí, né... Aí nós estamos chegando no finalzinho do povoado, só eu sento, né, compadre, velho? Fazenda vai quem quer, né, Chimba? Aí o seu vaqueiro não está aí, já esperando a ordem de prender lá as ovelhas. Tá Coscobel, caba, velho. É assim mesmo, né?
E a gente não é besta nem nada, registramos aí para vocês e fica feliz por estar registrado aí no Coité Cultura e vai ficar aí pro resto da vida aí, se Coscobeio, né, compadre velho? Bora, compadre velho, adianta aí. O que foi que aconteceu que já não quer cantar mais, né? O negócio fora de série, né, pai? Negócio fora de série, né, compadre? Deixa quieto. Pronto, né? Muito bem. A gente já mostrou aí a belezura das músicas. Cadê o compadre Jaro? Compadre Jaro aí. A Praça de Guarabira tá bonita, né, Chima? Tá, o milho da pipoca aí ficou coisado, né? Ficou coisado. Cadê Jaro? Compadre Jaro, cadê Jaro? Jaro saiu, ó, Chima, Jaro saiu do Goiás. Ele é um coitense, salgadense. Foi lá pro Maranhense e voltou para os Goiás. E lá ele se embelezou com Coité, viu a Praça de Coité, aqui no Coité Cultura, veio visitar Coité e aproveitou, levou nos seus videoclipes, é um cantor de seresta, né? Levou aqui a praça, mais uma praça que a Marcelo fez, aqui a Praça de Hamilton Rios. Estão dando o nome da praça oficialmente, no calendário é a Praça dos Três Poderes, mas o povo de Coité está chamando a Praça de Hamilton Rios, aí ele veio em Coité, intimou Coité Cultura, a gente foi lá e fizemos esse clipe aí de Parjaro, que já está rodando o mundo aí e mostrando aí a nossa praça, né? Belezando Coité. Quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando rola na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou amor que ele não te deu. E quando me amar de novo você vai lembrar que quando me deixou te pedi pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando rola na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou amor que ele não te deu. E quando me amar de novo você vai lembrar que quando me deixou te pedi pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Compadre Jaro, filho do Coscobeio aí, né, pai Chimba? Ele tá virado a furunca nessa seresta dele aí, levou as imagens de Coité para todo o Brasil aí, né, pai? Divulgando aí no seu site, nas suas trajetórias da vida, né? E aí tá registrado, né, compadre velho? O Madnesita chegou com o Madnesita. O Madnesita chegou
tenho o direito também de mandar um alô para ela, né? Que ela vai passar o Natal Luz lá no centro do Coité, lá, né, Manezita? No dia 24, vai estar lá na festa do Galo, que é no centro ali. Falar nisso, rapaz, me mandaram uns vídeos aqui ontem com Manezita. Uns coisas quebrando aí, né, as bolas de enfeites aí da Praça da Matriz aí, né? Uns amigos meus que mandaram uns vídeos aqui, mandaram pro prefeito. E aí teve colega que ainda foi reclamar, 2 moças lá. Ela desafiou, venha me mexer aqui, que eu só tenho tantos anos, sou de menor ainda, venha que eu lhe denuncio, ó. Será que está instruído para fazer as coisas? Quebraram meio mundo de lâmpada lá, de luz, aquelas bolas de enfeite ali no principal jardim, né? Eu não quis mostrar aqui porque o vídeo envolve um pouco. O colega, ele pediu para não ser visto, ele na hora que ele estava lá, ele saiu o áudio dele, coisa e tal. E aí a gente fica analisando, né, que quando a cidade estava vivendo a solidão da tristeza, né, essa desgraça não foi ajudar a melhorar. Hoje que está bonito, fica destruindo pessoas que não têm um raciocínio. Quem quebra qualquer algo público, essas pessoas merecem morar num deserto. Seja quem for o gestor, não pense assim. É benefício para a sua cidade, é belezura, é meio de vida, é bonito, né? Alegria alegria faz parte da saúde, da vida, né? Quebre não, filho da coisa serena, não quebre não, por Nossa Senhora. Agora cabe também aí, viu, compadre, falar a verdade aí, Chimba. Cabe também a direção aí, o secretário aí de administração geral, tomar uma providência e botar os meninos de boné aí, rolando aí até as horas de quietar mais né? Para isso tem servidor público aí para fazer isso, para evitar esses transtornos. Bota o povo para trabalhar, pai. Bota a gente aí para pelo menos esse período de festa aí, se é que não tem servidor suficiente, para poder resolver essa situação. Não pode deixar quebrar, né? E se alguém for falar alguma coisa aí, olha como elas estão, 2 moças de 17 anos e outra menor um pouco, dizendo que eu tenho tantos anos, sou de menor, e se você me mexer, olha como elas já estão sabendo do que estão falando. E quebrou meu mundo. Eu não quis mostrar aqui, mas se eu me arruinasse, se eu me arruinar no outro programa de quarta-feira aqui, eu vou fazer o vídeo, pegar o vídeo e vou mostrar. Agora, tem que o pessoal da administração tomar providência. Não precisa isso chegar até o prefeito, desgastar o prefeito de modo uns foguetes velhos desses, porque não tem necessidade. Mas também as pessoas têm que se ajudar, tanto que se gasta para poder... Quando o prefeito rouba, é ladrão, é corrupto, o pessoal fala. Quando o prefeito está investindo em melhoria de vida para as pessoas, tem quem quebre. É país difícil dos infernos, velho, né, filho? É difícil um país desse, viu, velho? É difícil. Não ri não. Não ri não, porque isso aí é difícil, né? A gente não ri não, senão a gente fica chateado com isso. Não ri não. O negócio é de deixar quieto essas coisas, né, compadre? Não ri não, né? Esse cara vai admitir, viu? Vai mentir nos infernos, diabo! Ô, filho de Deus, não se envolva também não. Cadê o homem da pipoca aí, ó? Ô, que Manezita, cuidado na hora que for fazer feira aí no centro de verdura de Coité, né? Tem um cara com umas bombas aí, viu? Tem um cara com uma bomba aí, soltando bomba dentro da sacola pra fazer os memes dele e ganhar dinheiro em cima disso aí. Pobrezinho se lascou todo aí, ó. Fogo! Chega, Padinha. Que negócio é isso aí, Padinha? Acaba, passa, joga uma bombinha dentro ali, sai de frente. O cara tá pressando a cebolinha dele ali. Passa não, rapaz. Pois é, né, companheiro? A gente estava fechando aqui o papo com relação a essa turma que está quebrando as coisas das 2 praças ali, da Babilônia e lá da Matriz, né? O colega mandou um vídeo para mim ontem aqui, mostrando o estrago, ele juntou todas as luzes que quebrou ali. É uma pena que nós estamos ainda vivendo em 2025, até o mundo quase se acabando de civilização, e essa turma que gosta de quebrar, a gente sabe de quem é, né? A gente sabe quem é essa turma que gosta de bagaçar as coisas, sempre gostou de quebrar as coisas do Brasil, vidraçaria de banco,
telefone público, né? De sair quebrando as coisas de jardim, de praça. A gente sabe quem é. A gente sabe quem é essa turma. Sabe muito bem quem é essa turma que gosta de fazer essas bagaceiras, né? Eles construíram, invadir território das pessoas, fazendas, sítio, essas coisas tudo, eles gostam. A gente sabe quem é esse pessoal. Esse pessoal, nós só vamos ter paz no Brasil no dia que esse pessoal perderem essa linha de frente que eles têm, que já passou da hora desse pessoal acabar. Já está bom, já aconteceu tudo de ruim que tinha para acontecer. O Brasil já tem resistido muita coisa desgraçada por conta dessa turma aí. Não preciso eu citar nome aqui. Se eu citar nome, daí a pouco a NASA tranca aqui meu estudo com tudo, né? Se citar nome aqui já sabe. Mas o Brasil sabe. O Brasil sabe que quem é essas pessoas do vamos ver, que quanto mais pior, melhor. Nós tínhamos uma cidade triste, uma cidade sem perspectiva de vida, parecendo um deserto, abandonada, sem alegria, sem nada. Hoje nós temos uma cidade feliz, alegre, um gestor sem lambança, sem exceção de pessoas. Está aí as praças tudo bonitinhas, você sai de uma ponta, chega nos povoados. Marcelo inaugurou quinta-feira, lá no distrito de Aroeira, uma quadra poliesportiva. Depois de Aroeira, na comunidade de Açu de Aroeira. A comunidade merece, uma comunidade pequena, mas ganhou uma quadra que muita cidade pequena aqui não tem uma quadra daquela nem baixo, nem no centro da cidade. Está lá no povoado que ele faz, entrega para o povo. Isso é benefício, isso é qualidade de vida para aqueles jovens. Vai tirar os jovens da boca do bar, o jovem vai se interessar por esporte, por futebol. E, né, em cada povoado fazendo praça poliesportiva, quadra, fazendo praça, pavimentação. Amanhã vai inaugurar aqui no bairro da gente aqui uma unidade de saúde, né? Um posto de saúde. Vai inaugurar amanhã, vai inaugurar quinta-feira lá no Peba, mais uma quadra poliesportiva. E tem esses engraçadinhos para sair quebrando. Tem que o negócio aí compadre velho. O negócio aí é a administração. Botar essa galera para pegar no EPA aí, instalar a cama e pegar esse pessoal e fazer, né? Fazer o pau quebrar, porque o brasileiro só dá certo se for pro bolso, né? Se não for pro bolso, não resolve, né? E multar, fazer pagar, porque o tanto de coisa que foi quebrada ontem lá, no centro, ali na Praça da Matriz, está tão bonitinha a praça, né? Nós estamos vendo a cidade toda ocupada por turistas vindo de fora, as famílias, tá? Você só vê ônibus de outra cidade aí acampado em Coité aí, os hotéis, as pousadas, até casa de alugar, estão alugando casa. O pessoal está indo para o sítio alugando as casas para os povos que querem vir para Coité, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. O campo de hotel e de pousada em Coité não estava preparado para uma demanda que está aí, né? E de repente a gente vê nossa cidade com esse brilho de turismo, de prosperidade. Aí fica essa turminha da bagunça aí, que é o que mais tem no Brasil aí, é esse povo que gosta de desmantelar as coisas. Coscobinho, né, velho? Tu é doido. Que é isso aí, menino? José de Jesus de Oliveira. Fogo. Fogo. Não bata não, que a dinamite não foi ele soltou. É, mundo velho, né, compadre velho? Bora adiantar. Ninho Santana, o Coscovil do forró. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Cananeu, 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 canaviar. Cana daqui é pouco, não dá pra mim beber nada. Cananeu, 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 canaviar. A pinga daqui é pouco, vou pedir pra você. É na palma da mão pra você sambar. Palma na mão pra você sambar. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Cana daqui é pouco, não dá pra mim beber nada. Cananeu, 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 canaviar. Pinga daqui é pouco, não dá pra mim beber nada. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você tomar. Ô bebido, tô pagando. Quero uma bebida
cavalo tá selado, eu vou correr sem demora. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Essa cana aqui é pouco, não dá pra mim bebenar. Cananeu, 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 canaviar. Cana daqui é pouco, não dá pra mim bebenar. É na palma da mão, pra você sambar, na palma da mão. Quebra daqui, samba de lá, quebra daqui, samba de lá. Simbora, Nilson Santana, que é o Rio. Vamos embora, esse piseiro danado de bom. Olha, tô tentando entender, é ao vivo, seu adeus. Mandou me dizer que acabou o amor, o amor acabou, que acabou o amor, se lá, o amor acabou. Olha, tô tentando aceitar seu adeus. E mandou me avisar que acabou o amor, acabou, que acabou o amor, acabou. Vou vivendo de lembranças por aí. Sabe, um dia você cansa e volta pra mim. Vixe, não acabou o amor, é a bola de Usanã. Não acabou o amor não há. Vixe, simbora que é no miudinho. Joshua, cada macaco no seu baile. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, você vai no outro lugar. Joshua, cada macaco no seu galho. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, você vai no outro lugar. Se aborrece o homem da cabeça grande, você vê, não sei de onde fica que não vai falar. Esse negócio de manter pra se meter, o menino vai mamar no outro lugar. Joshua, cada macaco no seu galho. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, simbora que é o Rio. Rio Santana. Mata a mão, Joshua. Joshua, mas o meu galho no seu galho. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o seu galho é na Bahia. O seu é no outro lugar. Não me aborreça, homem da cabeça grande. Você vem, não sei de onde fica aqui, não vai falar. Esse negócio de mãe tenta se envolver. A mamada do lugar, mas Joshua, cada macaco no seu galho. Joshua, não me engano de falar. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui, teve uma ligação e perturbou um pouquinho aqui. Mas nós estamos fechando o Coité Cultura de hoje, são 6 horas, 7 horas e 20 minutos, Cozezando o Coité da Bahia. A gente estamos fechando aqui o Coité Cultura, agradecendo a audiência de cada um de vocês. E dizer que na quarta-feira a gente volta, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, que está na nossa direção aí, na direção dele. Agradecer aqui para o Bega, todo mundo da audiência aí, né, compadre velho? E lembrando a vocês que vai ter o Samba de Galego da Cabana no dia 17 de janeiro. E aí vai estar todo mundo convidado lá, o Reisado de Galego da Cabana. Muito bem, muito bem. Cadê o velho do Forró Bodó para a gente fechar aqui com o velho? Para nós cascar fora aí, né, compadre velho? Até mais, até quarta-feira, se Deus nos permitir aí, em nome de Jesus. Tchau, tchau.